Vamos lá. Agora. Vamos lá. Mano, boa noite. Boa noite. Vitória, né, numa eliminatória para decidir fora. E você começa o jogo tinha o desfalque do Bustos e o Mário ainda não estava ok, né? Queria a sua avaliação do jogo e sobre o Matheus Dias, a ideia com ele na lateral direita no primeiro tempo. Bom, a gente constrói uma vantagem num jogo de mata-mata, mas na nossa avaliação a gente tinha condição de entregar um jogo melhor, obviamente tinha uma condição de entregar um jogo melhor. O jogo era para ter começado com muita tranquilidade, com a penalidade máxima. Erramos a penalidade máxima e sofremos o gol logo em seguida, que era tudo que não devia acontecer num jogo na nossa casa depois da nossa eliminação na semifinal do Gauchão. Claro que isso ia criar um ambiente pesado, o torcedor ia, né, com razão, reclamar da equipe, da gente. Isso aconteceu. Demoramos um pouquinho a ter lucidez. Sempre que tivemos lucidez, chegamos bem na frente. Assim empatamos o jogo, na minha opinião. E ao longo do jogo, depois, finalzinho do primeiro tempo, perdemos o controle do jogo de novo. Não conseguimos pressionar como queríamos pressionar. Começamos a fazer ligação direta, errar passe, e saímos do jogo. Os últimos minutos do primeiro tempo foram muito ruins. Fomos para o intervalo, fizemos uma alteração. Tirei Baralhas porque estava com cartão amarelo, porque senão não ia ser ele que ia sair. E fizemos uma mudança no jeito de jogar, colocando o Lara, trazendo o René para dentro, definindo o Vitão para ser o marcador do extremo deles. Acho que as coisas melhoraram. Primeiro lance do segundo tempo, uma jogada lindíssima para acabar em gol. E aí, na hora de empurrar para dentro, perdemos. Mas, assim mesmo, tivemos capacidade para vencer. O fato de não ter feito o terceiro gol deixou o jogo sempre vivo. E numa bola do segundo tempo, poderíamos ter sofrido o gol de empate se Kehler não faz uma defesa extraordinária. Então, nesses aspectos, às vezes o jogo tem escapado do controle do que queremos fazer. Tem a ver com o momento que estamos atravessando. Existem momentos no futebol que isso acontece, que as coisas não andam, que parece que todas as decisões não são corretas, e a gente tem que ter maturidade para passar por isso. E vencer um jogo como esse ajuda a passar por isso. Sem dúvida nenhuma que ajuda. Mas não vamos para casa sem ter a consciência de que teríamos que ter entregue um jogo melhor, ter construído uma vantagem talvez um pouco maior, exatamente porque eu acho que é a diferença do que se colocava em campo hoje em termos técnicos, em termos estruturais. Então temos que assumir essa responsabilidade. Mano, boa noite. Sem poder contar com o Maurício por lesão, a escalação teve o trio de ataque que a torcida pedia com Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O que tu esperava desse trio, o que ele entregou e ele pode ser repetido em outras partidas? Pode. Eu acho que ele entregou as duas coisas que ele poderia entregar. Primeiro, uma jogada mais forte, mais aguda de ataque e um controle menor de meio campo. Porque ao colocar 3 jogadores à frente da linha da bola sempre, se estabelece uma distância maior nas linhas do time. Então, quando a bola às vezes caiu no meio campo, a gente sofreu um pouquinho mais do que estando junto com um homem um pouquinho mais. Na construção das jogadas também. Quando você tem 2 meias mais por dentro, a jogada sai um pouco mais limpa. São os caminhos que a gente percorre. A gente sabe sempre que pode perder alguma coisa, ganhar. E o treinador procura escolher aquilo que
dá mais benefício para a equipe. Se dá benefício, nós procuramos pagar o custo que tem que se pagar. Tá? Achamos que a diferença das duas equipes permitia a gente ter essa ambição de colocar 3 jogadores à frente. Acho que o jogo iniciou bem para a gente fazer isso. Nós tivemos passagem pelos 2 lados, uma jogada com Pedro sempre, tivemos uma jogada com o Wanderson pela esquerda bem superior, passando várias vezes pelo adversário. Agora temos que ajustar o acabamento dessa jogada. Isso obriga Alan Patrick a entrar mais na área, porque se temos 2 jogadores de flanco, o Luiz Adriano fica um pouco isolado como o homem central. Então temos que trazer o da extremidade contrária mais rápido para dentro no acabamento da jogada. E quando não conseguimos fazer isso, o Alan Patrick tem que se juntar, como se juntou hoje. Não é à toa que ele fez os 2 gols da equipe. Né? Isso não é coincidência. Isso faz com que ele tenha que ser esse jogador ao lado do Luiz Adriano mais vezes. Mano, aqui. Dada a vitória da forma que foi hoje, a gente viu algumas situações em relação ao ambiente, que você até falou, algumas vaias, até o seu nome na hora da escalação no telão. Durante a partida também um ambiente que a gente já viu em outros momentos também de instabilidade do Inter até em outros anos anteriores. Mas dentro disso, na sua análise do que a gente já viu do Inter na primeira fase do Gauchão, no mata-mata do Gauchão, início de Libertadores na primeira rodada e agora também a estreia do Inter na Copa do Brasil, o principal problema que você tem enxergado no Inter é técnico, tático ou até de certa forma psicológico por esse ambiente que vem tomando conta principalmente das arquibancadas? O futebol não dá para separar as coisas em partes para saber o que é mais, o que é menos influente. Né? Uma coisa leva a outra. Nós não tivemos, já que vocês citam muito o ano passado, e eu também não tenho nada contra citar o ano passado, quando nós estivemos jogando bem ano passado, não tínhamos problema de ambiente. Não tínhamos problema de questão técnica com os mesmos jogadores. Tá? Mas o ano mudou e as coisas mudam para todo mundo. Você olhar em volta, você vai ver que grandes equipes no mundo têm dificuldades. E são inexplicáveis às vezes, porque estão lá o mesmo treinador, os mesmos jogadores, a estrutura é muito boa. E aí o futebol às vezes some como que sem encontrar todas as explicações. Né? Mas eu acho que trabalhando, mantendo a tranquilidade, tendo uma boa dose de humildade, nós podemos, sem dúvida nenhuma, começar a caminhar numa reestruturação da equipe. Certamente vai passar por alterações no jeito de jogar, porque já está ficando claro que algumas coisas não funcionam como funcionavam antes. Então, o treinador tem que encontrar essas soluções. A gente já fez algumas alterações durante o Campeonato Gaúcho, né? Colocamos Pedro para frente, a equipe ficou forte na transição, na recuperação de bola e chegada na frente, mas a gente sabe que isso também é pouco. Você vai encontrar adversários que vão exigir que se proponham o jogo mais dentro do campo do adversário, aí essas características já não batem tanto, então nós estamos trabalhando para encontrar essas soluções. A questão do ambiente, eu vejo certas coisas com normalidade, eu entendo elas, porque não dá para querer que o torcedor aceite as coisas sem cobrar, sem reagir, quando ele está vendo ali que as coisas não estão funcionando tão bem. Nós, às vezes, falamos uma coisa e chegamos lá dentro do campo e não conseguimos fazer. Todos temos consciência do que precisa ser feito, trabalhamos para fazer bem e às vezes chegamos lá no campo, não conseguimos, o jogo de uma hora para outra escapa do controle. Então eu tenho que entender o torcedor, não temos que cobrar nada do torcedor, nós temos que entregar mais para o torcedor. E o futebol sempre, na maioria das vezes, quase como regra, obedece esse caminho. Primeiro você entrega, depois você cobra. Boa noite, mano. Você não prefere que a gente não fale no ano passado, então vou falar desse ano. E vou te fazer uma pergunta que nunca foi feita.
Também tu gosta de perguntas novas, não gosta de repetições. O Beira-Rio hoje assistiu pela primeira vez, pode até contar o ano passado, mas eu estou deletando, uma vaia para Mano Menezes, como técnico do Inter. Nunca havia acontecido. Primeiro jogo. E foi a maior vaia da escalação. Maior que até dos jogadores, aqueles que a torcida está pegando bronca, coisa parecida. Como é que se apresenta isso para ti? Afinal, é uma coisa muito pontual de alguém que tinha sido colocado até então como responsável direto por grandes momentos que o Inter teve, como um vice-campeonato, como uma expectativa de ser campeão gaúcho, que acabou não se consolidando, mas de uma campanha que teve uma derrota no ano. O comandante deste grupo hoje foi vaiado. Como é que você vê? Pela primeira vez. Eu até acho que não foi a primeira vez. Talvez com a intensidade que tu te refere tenha sido a primeira vez. Também não vai ser a última vez. Quem ocupa o cargo que eu ocupo sabe que isso faz parte do futebol. Já dizia o professor Carlos Alberto Parreira, não espere reconhecimento. Quando você faz bem feito, todos os méritos das coisas são compartilhados, né? Tem tudo assim. Hoje é muito isso, né? Ídolo, herói, tem o vilão, né? Eu tenho ouvido bastante coisas a respeito do treinador, tenho ouvido até certas campanhas para outros nomes. Então isso vai passando para o torcedor, né? Essa bolha que é o futebol e que o futebol vive hoje, passa as coisas com muito mais velocidade do que passava antes. E a gente faz parte disso, entende isso, tá? Então, me incomoda à medida em que a equipe não está conseguindo entregar algo que eu acho que podemos entregar para que essa reação não aconteça. Mas a reação faz parte do futebol, eu não tenho nada contra o comportamento do torcedor. Penso que o torcedor poderia fazer algumas avaliações um pouquinho mais racionais. Nós já temos aqui um número bastante grande de treinadores que passaram nos últimos anos e que não conseguiram dar à torcida do Internacional as conquistas que ela está esperando. E esses treinadores têm os mais diversos perfis. Jeito de jogar, maneira de se comportar e tudo. Então, acho que o torcedor poderia pensar que talvez esteja na hora de também abraçar mais a gente, porque nós estamos precisando dele. Se muda o treinador, e que no futebol brasileiro sempre é quase que apontado como uma solução mágica, você acaba perdendo novamente um ano de trabalho. Você começa tudo de novo. É como as fases quando você não ganha. Para nós sempre é muito duro quando a equipe não atinge o objetivo, como nós não conseguimos fazer no Campeonato Gaúcho. Porque nós temos que recomeçar logo ali na frente. E recomeçar a mobilização, e recomeçar o convencimento dos jogadores, o convencimento do torcedor, que faz parte do ambiente do jogo. Nossa relação com o torcedor ela é muito importante, porque ele interfere no comportamento do jogo, ele nos ajuda mais, ou ele cria mais tensão, que atrapalha certamente o rendimento de uma equipe. Então, eu já tive em muitos lugares, e já passei por momentos muito duros no futebol, e já passei por muitas vitórias. E sempre que o torcedor esteve bastante ao lado da equipe, aumentou muito as chances da gente ganhar. Essa é a experiência que eu posso falar sobre aquilo que passei até aqui, e é o que eu posso falar para o torcedor do Internacional. Mano, tu acha que o fraco desempenho que o Inter vem demonstrando em 2023, se repetindo más atuações, tem relação com... nem todo jogo consegue repetir uma escalação, cada jogo é um esquema diferente. Hoje, no final, eu não sei nem definir qual era o sistema que estava em campo, de tanto atacante que tinha, mas tu acha que isso tem a ver com a pouca entrega que o Inter está dando? Acho que isso que mais irrita o torcedor no momento, que o Inter está entregando muito pouco em 2023, sabendo, muitas vezes ditas por ti, pelo presidente, pela direção, que esse elenco era suficiente para os primeiros meses da competição. E nós estamos em abril, não temos um esquema definido, não temos um time definido.
Não acha que isso atrapalha um pouco? Tu vê. Sabe que eu aceito com tranquilidade a opinião dos outros. Às vezes discordo, mas aceito. Muitas vezes as pessoas dizem que o time sempre joga do mesmo jeito. Agora tu vem aqui e me diz que o time muda o jeito de jogar a cada rodada. Eu não consigo entender muito essa análise que vocês fazem. Ou ele joga igual ou ele joga diferente a cada jogo. Então, hoje foi a primeira vez que a gente mudou a parte tática da equipe de forma mais significativa. Então, o Internacional vem jogando com o Maurício e vem jogando com o Alan Patrick, como os meias, há bastante tempo. E semana passada alguém disse que esse era um dos problemas da equipe, que a equipe só jogava desse jeito. Não é esse o problema. Tá? Questão daquilo que da suficiência do elenco, do grupo, é o seguinte: a gente nunca vai chegar aqui para vocês e falar mal do nosso grupo. Não tem sentido, é uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso na praça. E estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode cometer com o seu grupo. O que não quer dizer que não trabalhamos e não pensamos que temos que buscar qualificação. Tá? Nós trabalhamos muito nos últimos meses, talvez isso irrite um pouco o torcedor, porque eu fiquei ao lado da direção, me coloquei ao lado da direção para trabalhar na busca de construir um caminho diferente dos últimos anos. Porque quando eu cheguei aqui, nós tiramos 15 jogadores mais ou menos do elenco. 15 mais ou menos do elenco desde que eu cheguei aqui. Porque chegou à conclusão de que nós não tínhamos condição de trabalhar com números tão altos, que o futebol nosso não permitia mais isso, que nós tínhamos que reestruturar algumas coisas importantes, e a gente trabalhou nessa direção. Muitos dos nomes que nós procuramos, e hoje até estamos olhando que um grande clube brasileiro disse que tentou 4 grandes nomes para contratar para o seu elenco, mas não conseguiu. E esse clube tem bastante dinheiro de investimento. E nós também procuramos muitos jogadores, iniciamos negociação e caminhamos isso, e esses jogadores também não foram contratados por outras equipes, é sinal que eles não queriam sair ou achavam mais interessante ficar na Europa, no lugar onde estavam. Então, a gente, com o cuidado e com a responsabilidade que tem para conduzir um trabalho assim, está seguindo o caminho que a gente acha mais correto. Então, é duro, às vezes as palavras não vêm, às vezes as palavras não são suficientes para convencer o torcedor, principalmente nos momentos de derrota, nos momentos mais doídos, mas a gente acredita que com esse caminho nós podemos, na temporada, fazer o Internacional mais forte. Na temporada toda, fazer o Internacional mais forte. É o que a gente está fazendo. Mano, nessas mudanças que você fez, mudando o time mais para frente, até por conta da característica do próprio adversário, isso não pode ter trazido uma instabilidade ou uma preocupação mais, porque fica o meio-campo com pouca gente. Não tinha, por exemplo, você não tinha hoje dos 2 laterais por lesão e não tinha o Maurício também por lesão. Isso pode ter trazido uma certa instabilidade também? Eu acho que é um pouco difícil você falar isso com certeza, né? Porque acontecem coisas num jogo de futebol que pode ter interferido nisso, e é bem provável que interferido isso. Provavelmente, se tivéssemos feito o gol de pênalti cedo, abriria uma condição de jogo completamente diferente do que se colocou. Tá? O estádio estaria mais tranquilo, todos nós estaríamos mais tranquilos e provavelmente funcionaria melhor. Não aconteceu, então vieram os problemas junto com isso. Mas eu penso, tenho certeza absoluta, que num nível de adversário de ponta do Brasil é necessário ter um outro comportamento tático. E você sabe o que eu penso, e sempre deixei isso bastante claro. Por isso que a escolha se deveu a essa maneira de jogar, para ter
num setor vital de uma equipe de futebol, que é o meio-campo, jogadores em qualidade, característica e quantidade suficientes para você não perder o controle de um jogo. Mano, boa noite. Você tocou num ponto interessante agora de adversários de um nível mais qualificado dentro do futebol, mas mesmo com o esquema que o Inter vinha atuando ao longo desse ano, não conseguiu se impor aqui, nem fora nem no estádio Beira-Rio, talvez como o torcedor gostaria, que se impusesse contra times da Série C, talvez D do Campeonato Brasileiro. E agora o Inter, e é normal que o torcedor faça uma projeção às portas do Campeonato Brasileiro, que a gente vai enfrentar os melhores times do país. O que te leva a crer que o Inter vai conseguir se impor diante desses times que são muito, mas muito mais qualificados do que o Inter enfrentou até agora? Vocês mesmos dizem que o ano passado é muito importante e o parâmetro que temos é o ano passado. Contra todas as equipes da frente da tabela, nós tivemos um desempenho superior a todas as outras. Então, sempre que enfrentamos G5, G6, tivemos campanhas superiores a todos os outros demais. Aliás, a nossa campanha foi muito linear. Nós enfrentamos 19 adversários e nenhum deles conseguiu fazer uma pontuação superior à nossa. Nenhum. Zero. Ou foi igual, ou nós fizemos superior. Desde agosto do ano passado, a gente perdeu 2 partidas. Desde agosto do ano passado, vou repetir, a gente perdeu 2 jogos. Um jogo para o América e o outro jogo no Grenal. Ambas fora de casa. Nós estamos aí há 10 meses, ou muito próximo disso, com uma invencibilidade no Beira-Rio. Né? E o futebol é assim. Você tem que se apoiar em alguma coisa objetiva. O resto é subjetivo. Então é isso que nos dá o alento para acreditar que no Campeonato Brasileiro vamos ter desempenho próximo daquilo que fizemos, porque é outro jogo, é outra característica, é outro futebol. E esse futebol a gente jogou bem. Mano, boa noite. Você falou agora há pouco sobre a questão dos reforços, né, do fato do técnico, você, no caso, né, ficar ao lado da direção, das dificuldades que o Inter tem no mercado, mas também durante algumas coletivas no começo do ano, a gente ouviu você, o presidente Barcelos também, falando sobre elevar a régua do elenco. Você recebeu alguns jogadores agora nesta semana para o começo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. Queria te ouvir um pouquinho sobre esses reforços e se eles elevam a régua do teu elenco da forma como você gostaria. Quando nós falamos sobre isso, certamente nós estávamos pensando em nomes mais formados, mais indiscutíveis, e fomos atrás deles e trabalhamos muito para eles, tá? Mas não foi possível. Exatamente do mesmo jeito que não foi possível para alguém que tem mais condições financeiras até do que a gente de investimento, não conseguiu realizar. Porque o mercado ficou diferente, porque o comportamento passou a ser outro comportamento. Em determinados momentos, números que nós achamos que eram números que poderíamos realizar negociações para cá passaram a ser dobrados ou até triplicados para jogadores até de nível médio do futebol brasileiro. E vocês sabem disso, vocês acompanham tanto quanto nós. E isso mudou o comportamento, porque o presidente, com sua direção, quer ser responsável na condução do Internacional. Porque, senão, as coisas pioram para frente. É sempre uma linha muito tênue que você escolhe para trabalhar. Tá? E o presidente escolheu a linha da responsabilidade. E eu estou ao lado dessa direção porque eu penso igual. Boa noite, mano. Você elencou um dos motivos do resultado não ter sido mais elástico, foi a perda do pênalti no começo do jogo. E você disse que você lamentou a perda do pênalti no início do jogo. Perfeito. E eu queria saber
como que foi a conversa, se você, como comandante da equipe, é a favor do diálogo entre jogadores para um deles escolher bater o pênalti, porque o Alan Patrick vinha sendo o batedor oficial da equipe durante o ano, e eu queria saber se você, como comandante da equipe, se você é a favor desse diálogo entre jogadores, ou você acha que sempre o batedor oficial deve ser o que vinha batendo, que no caso era o Alan Patrick. Porque antes de Alan Patrick era Pedro. Pedro bateu várias penalidades máximas, todas convertidas. Alan Patrick até já havia perdido uma, se não me engano, nessa derrota que me referi antes, contra o América, lá em Belo Horizonte. Então, erra, quem bate às vezes erra. Tá? Eu sou a favor se ambos treinarem penalidade máxima. Ambos treinam penalidade máxima. Ambos batem bem. Então, às vezes, você está mais confiante, às vezes você está menos. Eu não tenho nada contra dois batedores ficar até revezando um pouco, porque você se desgasta batendo com frequência, o adversário começa a estudar mais, então aumenta a chance de perder. Os goleiros estão muito bem treinados. Infelizmente, hoje perdemos.